Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 3. Vamos ler os versículos 2 ao 10. Eu estou usando a Bíblia Nova Versão Internacional, mas você pode me acompanhar com qualquer outra. Tiago 3, versículos 2 ao 10. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue dominar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Amém. Meus queridos, como é sabido, o profeta Tiago, irmão de Jesus Cristo, ele escreveu este pequeno livro que, embora tenha apenas 5 capítulos, ele tem muitos ensinamentos. O livro de Tiago ele trata de diversos temas. Ele fala da fé, ele fala do orgulho, ele fala da oração, ele fala da infidelidade para com Deus e também ele fala do mal da língua. Nós vamos estudar hoje o que esse pequeno órgão pode fazer na vida dos cristãos. Pelos versículos lidos, vamos começar aqui pelo versículo 2. O primeiro ponto a se destacar é que todos os homens têm que reconhecer que tropeçam no falar. Todos nós tropeçamos no falar. No versículo 2 diz, todos tropeçamos de muitas maneiras. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Quando ele diz que são de muitas maneiras, ele quer dizer que o ser humano ele é errante por natureza e assim como trata o estudo, embora esse estudo em errar no falar, através da língua, ele já inicia um contato com o leitor no sentido de que, meu filho, que nós somos errantes. E diversas são as referências que a Bíblia faz sobre a capacidade do ser humano de errar. Em 1 Reis 8,46, o versículo diz que não há ninguém que não peca. E em 1 Reis 8,46, o versículo diz que não há ninguém que não peca. Também fazendo um complemento ao dito pelo profeta Tiago de que todo homem tropeça. Também Paulo, no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 10 ao 14, o seguinte registro. É como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Versículo 11. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Aqui tem um duplo complemento. Tanto complementa a ideia de que nós temos que reconhecer que erramos, porque todos nós tropeçamos, assim como ele também fala da língua. O Paulo ele usa essas citações do Antigo Testamento para explicar que todo ser humano está debaixo do pecado. Na carta de Paulo aos Romanos, ele usa essa expressão de que não há nenhum justo sequer, porque nem os judeus são justos. Os judeus, eles gostavam de se destacarem como únicos. Só que a diferenciação que Paulo faz aqui é no sentido que tanto os judeus como os gentios, todos eles estão embaixo do pecado.
No livro de Tiago, no capítulo 2, versículo 10, há a seguinte informação: pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Meus queridos, não adianta você dizer e se vangloriar de que obedece 90% da lei, da palavra, e nos outros 10% você errar. Nós devemos, o que o profeta Tiago está dizendo aqui, é que nós, como cristãos, como exemplos que somos, nós devemos manter uma vida de irrepreensão. Nós devemos ser irrepreensíveis. O que é um irrepreensível? Você deve ser modelo, seguidor de Jesus. No livro de João, 1 João, há a referência ao versículo 2 desse capítulo 3 do livro de Tiago, complementando de que todos nós tropeçamos e nós não devemos nunca se vangloriar, porque o preço do sangue de Jesus é muito caro. E nós temos que reconhecer que somos pecadores. Não quer dizer que nós temos que pecar. Então vamos lá. Primeiro livro de João, capítulo 1, versículo 8. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Nós não devemos dizer que não temos pecados. Não há quem afirme que não tem pecado. É a ideia que Jesus ensinou de quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Logo, reconheça que você tropeça. Reconheça que Jesus precisa fazer um milagre em sua vida. Reconheça que você é dependente de Deus e precisa do seu auxílio constante para não errar. Continuando ainda no versículo 2, em que todos nós tropeçamos de muitas maneiras, se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. O que o profeta está querendo dizer? Que a língua é um peculiar órgão, difícil de se domar, mas não impossível. E que se você conseguir domar este pequeno órgão, porque é muito fácil falar mal do vizinho, é muito fácil falar mal do seu chefe, é muito fácil implicar com as manias do seu irmão, é muito fácil esticar um pouquinho a conversa com algumas palavras e surgirem coisas e fatos que não aconteceram. É muito fácil fabricar uma mentira, é muito fácil dizer uma inverdade. Infelizmente, este órgão nos faz tropeçar. Mas se nós conseguirmos domar esse órgão, que é a língua, a Bíblia diz o que? Diz que nós seremos homens perfeitos. Quem não quer ser perfeito perante os olhos do Pai? Você? Eu gostaria muito de ser perfeito. A luta pela perfeição aqui na Terra é uma luta constante, é uma luta diária. E a própria Bíblia diz que se alguém não tropeça no falar, se você conseguir ficar sem falhar através da sua boca, você é um homem perfeito. E você pode inclusive dominar o seu corpo inteiro, ou seja, você vai ter domínio sobre todas as tuas vontades, sobre todas as áreas da sua vida. Paulo, em sua carta aos Filipenses, ele diz o seguinte, para você que registra o estudo, vá lá no capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Se você se ocupar de todas as coisas boas do reino celestial, dificilmente você irá tropeçar no seu falar e causar um mal que aparentemente você não veja que está sendo causado a você mesmo e aos seus próximos, e à sua família, e à sua convivência. Você se questiona, meu Deus, por que tanta briga com meu companheiro? Ora, meus queridos, você também pode abrir a Bíblia no livro de Mateus e ir diretamente ao capítulo 12,
no versículo 34, e lá está registrado que: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala o que está cheio o seu coração. Ora, o que a boca fala, a blasfêmia dos fariseus, é justamente o que provava a maldade que era vivenciada por ele todos os dias. Logo, deste modo, é muito fácil perceber que o caráter do ser humano é revelado através do quê? Das suas palavras. Porque diz a palavra sagrada que a boca fala o que está cheio o seu coração. Se você só diz safadezas, é porque o seu coração está cheio desses pensamentos. Se você só diz perversidades, é porque o seu coração é perverso. Se você só diz maldades, é porque o seu coração está cheio de maldades. Isso não quer dizer que ele não pode ser limpo, ele não pode ser purificado, ele não pode, como o próprio livro de Tiago diz, controlado para se ter controle do corpo como um todo. É a segunda parte do versículo 2, em que diz o seguinte: se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar o corpo todo. Ora, se alguém não tropeça, muito bem-vindo é o Salmo 39, versículo 1, em que o salmista diz: eu disse, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras, porém mordaça em minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Meus queridos, o salmista exterioriza uma forma de controlar a sua conduta, ainda que seja preciso que você amordace a sua boca. Ora, hoje em dia, obviamente que você não vai se utilizar de métodos como uma fita silver tape, mas creio que se você, através da oração, através do jejum, através de uma reflexão constante, ajoelhar e buscar se corrigir, e buscar raciocinar, pensar, refletir, que tudo que você exterioriza, isso pode vir no mundo como maldade, e você começar a se fiscalizar, por óbvio e com toda certeza que você irá caminhar no sentido de domesticar a sua língua. E você, consequentemente, não irá tropeçar. Esse Salmo 39:1, ele diz: vigiarei e não pecarei em palavras. As palavras são justamente as formas do produto da língua, que é formado através do som. Abramos também, ainda no livro de Salmos, o capítulo 34, versículo 13. Salmos 34, versículo 13, que diz que guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Novamente, é a prova de que a língua é um órgão muito complexo. Ela foi feita por Deus. No entanto, o homem se desviou e transformou ela numa arma mortal, uma arma de ofensa, uma arma que pode causar tristeza nos relacionamentos. Qual é a solução dada? Guardar a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Falsidade no sentido de inverdades, que é dizer mentiras a respeito do seu próximo. No livro de Jó, e muitos de vocês conhecem a história de Jó, em que lhe foi tirado praticamente tudo, desde a saúde, os seus bens, os seus familiares, seus pertences. Você pode abrir o livro primeiro e no versículo 22, e lá vai dizer que Jó não pecou. Não pecou e nunca atribuiu a Deus falta alguma. Porque às vezes, irmãos, aqui não diz que ele não falou, nem muito menos que pensou. Mas às vezes você pode, no pensar, estar cometendo uma falta grave. Você pode também abrir o capítulo seguinte, o capítulo 2, o versículo 10, e ver que: mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus